Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso encontro, né? No nosso programa, em nosso humilde programa Usando a Bíblia. Você que nos acompanha aqui pelo YouTube, você que nos acompanha também pelo Instagram, um grande abraço. Leva aqui um abraço aqui do Usando a Bíblia, né? Você que está nos assistindo pela primeira vez, quero que você saiba que a ideia do nosso programa é levar você, né? Eu e você para a Bíblia Sagrada. E hoje eu queria falar com você um assunto interessante, que é um assunto muito falado, que é o pecado contra o Espírito Santo. Quando você vai em Mateus, no capítulo 12, Mateus capítulo 12, verso 30 e 31, fala assim: Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. O que é para a Bíblia Sagrada o pecado contra o Espírito Santo? Será se é um pecado banal, um maior do que o outro? A gente precisa entender primeiro qual o trabalho do Espírito Santo para a gente entender o pecado contra o Espírito Santo. Quando você vai em João capítulo 16, verso 13, fala que o Espírito Santo guiará em toda a verdade. E o que é toda a verdade? João capítulo 17, verso 17, fala assim. João capítulo 17, verso 17, fala assim a Bíblia Sagrada. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. O Espírito Santo tem o trabalho hoje de guiar eu e você em toda a verdade. Quando Jesus foi para o céu, antes dele ir para o céu, né? Ele falou assim, João capítulo 14, verso 16. Eu rogarei ao Pai e ele vos mandará outro consolador. A palavra consolador no grego é paráclitos. Paráclitos significa advogado. Então hoje o Emmanuel aqui comigo, com você, é o Espírito Santo. E ele é o que fala aos nossos ouvidos para guiar em toda a verdade, não em uma meia verdade. Tem pessoas, infelizmente, que têm um pouco de verdade e acham que tem toda a verdade. E o Espírito Santo diz que vai guiar em toda a verdade. Interessante que quando você vai, né, o que é o pecado, então, contra o Espírito Santo? Quando você vai em Hebreus, capítulo 3, verso 7, Hebreus capítulo 3, verso 7 e verso 8 fala assim. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Então o Espírito Santo hoje ele tem o trabalho, né, como o Emmanuel aqui, o Deus conosco, né, de falar ao meu e ao teu ouvido, né, de nos levar para a palavra de Deus, que é a verdade, né? No contexto ali que a gente leu de Mateus, alguns fariseus ali, né? Jesus acho que estava expulsando um demônio. Então, alguns fariseus, Deus faz um diálogo ali com eles, e muitos desses fariseus ali, ou a maioria, na verdade, não reconheceu que Jesus era o Messias. Então, entre muitos assuntos na Bíblia Sagrada, o Espírito Santo quer levar eu e você a todos os temas da Bíblia Sagrada, a toda a verdade. No caso dele, era reconhecer que Jesus é o Messias, que serve para mim e para você. Reconhecer que ele, o Espírito Santo, é Deus, né, o trabalho dele. Que o Pai é a verdade, Jeremias capítulo 10, verso 10. Né? Um outro vídeo a gente já falou sobre isso, né, as 5 colunas da verdade. Então o Espírito Santo hoje, ele trabalha em mim e em você. Quando você vai em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, fala que nós não devemos apagar o Espírito Santo. Nós devemos dar crédito ao Espírito Santo. Então, tem muitas pessoas que, infelizmente, elas vão tão longe, tão longe, tão longe, que o Espírito Santo já não... A pessoa não consegue mais ouvir a palavra do Espírito Santo. E tudo que ela faz
para ela ou na mente dela é normal. E nós temos muitos exemplos na Bíblia Sagrada. O que foi no passado não vai mudar para hoje. Principalmente hoje eu e você que temos todo o conhecimento, né, da Bíblia Sagrada. E é perigoso, queridos, porque às vezes a gente já tem, pela nossa natureza, sempre deixar para amanhã. Já é nosso, né? Hereditário do ser humano. Mas nós não sabemos se hoje vamos anoitecer, se vamos amanhã amanhecer. A gente não sabe. Então o Espírito Santo está trabalhando em mim, em você, no meu e no teu coração para nos convencer a toda a verdade. Tem um texto na Bíblia muito interessante, eu queria ler com você, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 36, verso 16. 2 Crônicas, capítulo 36, verso 16, fala assim. Falando ao povo hebreu, né? Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezaram a palavra de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Deus avisou através dos seus profetas e o povo de Israel continuou zombando e muitos continuaram zombando, até que não houve mais remédio, que foi o período intertestamentário entre Malaquias e João Batista, que foi o período de 400 anos, um período chamado período escuro, que Deus não levantou mais profetas, porque o povo não quis mais ouvir a voz do Espírito Santo. No passado, o Espírito Santo também já trabalhava com o ser humano e muitos não aceitaram a mensagem. E hoje é comigo e com você também. Se o Espírito Santo trabalha, a voz que você ouve, se eu e você a gente não dar crédito, né? A gente vai pecar contra o Espírito Santo. Ou seja, se a gente não aceitar a mensagem, nós não vamos se salvar. E as pessoas que não se salvarem essas pecaram contra o Espírito Santo. Porque elas não cometeram nenhum crime hediondo, uma coisa a mais, é porque não deram ouvido ao Espírito Santo, porque ele é que convence do pecado e do juízo. E as pessoas que não derem ouvidos, infelizmente, vão se perder. Interessante que quando você vai no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 27, fala assim: e assim o homem está ordenado a morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo. Então, eu e você, se hoje descermos a sepultura, nós vamos morrer salvo ou perdidos. E se a gente não conseguir ouvir as orientações do Espírito Santo, a gente vai estar cometendo um pecado contra o Espírito Santo, porque não vai ser perdoado nem aqui e nem no porvir, porque a gente morre com o nosso juízo, com a nossa... o nosso juízo decretado, salvo ou perdido, nosso destino, melhor, decretado, salvos ou perdidos. Então, o pecado contra o Espírito Santo é a pessoa ir tão longe, tão longe, tão longe e não conseguir mais ouvir a voz do Espírito Santo. Tem um texto no livro de Provérbios, capítulo 5, verso 22, fala que o pecado é como uma corda, que a gente vai se amarrando e daqui a pouco não consegue mais desatar. Então você perde a coragem de ir na igreja, de ler a Bíblia, né? O seu ouvido já não estar mais atento às coisas de Deus, né? De não conseguir mais falar com Deus, de duvidar que Deus existe. Então o trabalho do Espírito Santo é um trabalho muito interessante, miraculoso, porque ele trabalha através da Bíblia Sagrada, trabalha na minha e na tua mente, o nosso Armagedon, para nós tomarmos uma decisão ao lado de Deus. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus continue te usando, que você possa ainda, enquanto há tempo, dar ouvidos ao Espírito Santo, para você não pecar contra o Espírito Santo, para você ter um dia a oportunidade, a alegria, a esperança no coração de encontrar Jesus, seus queridos, um dia que você perdeu por alguma infelicidade dessa vida, ter a oportunidade de abraçar o Deus Espírito Santo no céu, Deus o Pai, ver o teu anjo. Que Deus te abençoe, tá bom? E que se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém, estude com alguém, porque o Espírito Santo está batendo no meio no teu coração, para abrir a nossa mente, nosso entendimento, para colocar a eternidade ou continuar, né, promovendo
uma felicidade desde aqui dessa terra, mas principalmente apontando para uma eternidade. Um grande abraço, obrigado porque você nos acompanhou e até o nosso próximo encontro.